E vou lhe dar um conselho em nome de Jesus. Limpe a sua casa e diga como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O nome de Jesus é um nome que é sobre todo o nome. A última edição da Enciclopédia Britânica, ela é conhecida aqui no Brasil, Enciclopédia Britânica, usaram 32 mil vezes a palavra Jesus. Para que você tenha ideia que é o nome mais falado, que é o nome mais exaltado, que é um nome que é sobre todo nome que se nomeia, o nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer, Auguste Comte era um filósofo francês. Ele estava com o físico e matemático Thomas Carlyle, que era crente. Mas Auguste Comte, na França, era ateu. Escute. Auguste Comte era ateu. Thomas Carlyle, físico e matemático, era crente. Auguste Comte veio a Thomas Carlyle e lhe disse: eu vou criar uma nova religião. E essa religião vai ultrapassar a Jesus e ultrapassar o cristianismo. Thomas Carlyle olhou para ele e disse: ok. E como se chamará essa nova religião sua? Auguste Comte disse: simples. Será como uma tábua de matemática. Uma tabuada de matemática. Se chamará positivismo e vai ultrapassar o cristianismo. Thomas Carlyle, que era crente, olhou para ele e disse: ok, está bem. A única maneira e a única coisa que você deve fazer para ultrapassar o cristianismo é alguns pequenos detalhes que eu vou lhe dizer agora. Primeiro, você deve nascer de uma mulher virgem. Neste caso, você já perdeu. Segundo, você deve fazer os paralíticos caminhar, dar vista aos cegos, de vez em quando caminhar sobre as águas, multiplicar de 3 peixes e 2 pães e dar comida a 5.000 pessoas, digamos que 5.000 homens, cada um tinha sua esposa, são 10.000, cada um tinha sua criança, são 15, digamos que tinha 2, são 25.000 pessoas. A única coisa que você deve fazer é milagres, prodígios, falar como nenhum outro homem falou, morrer, ressuscitar ao 3º dia e fazer crer ao mundo inteiro que você está vivo. Quando você conseguir fazer esses pequenos detalhes, a sua religião poderá ter algum porcentagem de sobrevivência. Auguste Comte caiu de joelhos no chão, levantou as suas mãos e disse: é impossível, só Jesus é Deus. É impossível, só Jesus é Deus. É impossível, só Jesus é Deus. É impossível, bendito seja o seu nome. É impossível, porque Ele é um nome que é sobre todo nome que se nomeia. Há 3 maneiras pelas quais alguma pessoa pode obter um grande nome. Primeiro, alguém pode nascer com um grande nome, um rei, um príncipe, uma dinastia. Dinastia. Segundo, alguém pode ganhar um nome grande, um nome poderoso, um nome famoso pelos seus esforços, pelos seus estudos, ou porque ele tem conseguido. Terceiro, alguém pode receber este grande nome quando alguém lhe otorga uma medalha de honra ao mérito, ou lhe dá um doutorado de honoris causas, qualquer coisa. Jesus possui todas essas 3 qualidades. Primeiro, ele herdou um grande nome, o herdou do seu pai, Jeová. Ele herdou do seu pai, porque os 2 e os 3 são um só. Ele herdou um nome que é sobre todo nome. E sabemos que estamos no verdadeiro Jesus Cristo. 1 João 5,20 diz: Ele é o verdadeiro Deus e vida eterna. Ele herdou o nome do seu pai. Segundo, ele obteve um grande nome pelo que ele conseguiu, triunfando sobre a cruz e ressuscitando sobre os mortos. E terceiro, o seu nome é grande, porque Filipenses 2,9 diz: e Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Um nome que todo joelho deve dobrar-se, na terra, céus e inferno, e toda língua deve confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Ele é. Diante dele naquele dia estará Stalin,
estará Hitler, estará Mussolini, estará Napoleão, estará Leonid Brezhnev, estará Fidel Castro, estará Gorbachev. Diante dele naquele dia estarão todos os grandes homens e terão que dobrar-se diante da sua presença. Mas a igreja estará com seus braços levantados, aleluia, diante do trono do Cordeiro, louvando e exaltando esse nome para sempre. Quando estivemos na Grécia em 1985, subimos lá no Areópago, em Atenas. Você sabe que Areópago foi onde pregou Paulo. No lado direito está o Acrópolis, símbolo da ciência, da mãe da inteligência, da ciência, das sabedorias gregas. Lá falou Sócrates, lá falou Platão, Epicuro, os grandes científicos e os grandes filósofos dignos da história. O que é o Acrópolis hoje? Pó! É cinza, não tem nada, está tudo destruído. Lá está o Partenon. Lá está o símbolo da glória grega. O reino bizantino terminou, o babilônico terminou, os medos e a persa terminou, o grego terminou, o romano terminou, todos terminaram. Ronald Reagan passou, George Bush passou, Gerald Ford passou, Collor de Mello passou, acaba de morrer o líder da China. Quando ele deve ter chegado no inferno, o diabo deve ter recebido ele pessoalmente na quarta-feira, quando ele morreu, pelas 56 mil pessoas que ele matou na Revolução China dos anos 30. Todos estão destruídos, estão mortos, mas o meu Jesus e o teu está sentado na destra do Pai, à direita do Pai, com os reinos e o mundo nas suas mãos. Tudo passará, tudo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Louvado seja o seu nome, aleluia. Primeiro Jesus, a sua preeminência. Miqueias 5:2 diz: Tu, Belém Efrata, pequena eres para estar entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e as suas saídas são os dias da eternidade. João 17:5 diz: Pai, glorifica eu ao teu lado com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo fosse, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. João 1:1 diz: No princípio era a palavra. O princípio. Deus não tem princípio. Ele é eterno, ele não tem princípio. No princípio da palavra grega tremelios, da reconstrução do mundo, ele não tem princípio. Ele é eterno, ele é para sempre, ele não tem princípio. Lembro-me no outro dia, eu estava pregando aos homens de negócios lá na Califórnia, você sabe, homens inteligentes. Então, terminou o culto, e veio 2 homens a mim. Quando terminou o culto, eles vieram falar comigo. Eles eram, sabe o quê? Cientistas da NASA. Eu não sabia. Eles vieram a mim e disseram: Dr. Irion, nós não cremos em nada do que você diz. Eu olhei e disse: Really? I don't care. A mim não me importa. It's your problem. É o seu problema. Oh, e não use a Bíblia porque eu não creio nela. Eu disse: Really? Wow, that's too bad. Eu disse: Puxa vida, que pena, você não crê em Deus? Não, a Bíblia fala de você. A Bíblia fala de mim, sim. Ela lhe chama nécio, lhe chama idiota, lhe chama tolo. Oh, não crê em Deus. Eu disse: mira, eu disse: veja, os animais são a primeira dimensão, Deus é a segunda, os anjos são a terceira e Deus é a quarta. Eu e você nascemos, vivemos e morremos, vivemos em um círculo vicioso. Se nasce, vive e morre, você não pode mudar isso e ninguém pode mudar. Deus não nasceu, somente vive e não morre, é eterno. Eu e você somos horizontais sempre, nascemos, vivemos e morremos, Deus é vertical. Ele pode responder, eu lhe disse, 5 bilhões de orações ao mesmo tempo, porque ele não é carne, ele é espírito. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e é Deus, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e a plenitude do Pai estava nele, o poder da unção do Pai estava nele. Agostinho disse: Deus não tinha nada mais que dar, excepto o melhor que ele tinha. Ele deu ele mesmo, ele deu o seu filho. Hoje nós falamos de poder, tudo é poder. Poder dos aviões, poder políticos, poder de Jerusalém, poder de Moscou, poder de Washington DC, poder dos militares, poder dos mísseis, tudo é poder.
Mas eu me coloco aqui nessa plataforma, nessa manhã, na Igreja Batista da Floresta, 23 de fevereiro, pela manhã. Eu lhe digo que o maior poder não é o poder dos militares, nem o Ministério de Defesa, nem de Moscou, nem de Washington DC, nem de Jerusalém. O maior poder é o poder da palavra de Deus, é o poder da palavra do seu nome, é o poder de que há nesse nome, que há sobre todo nome, o nome de Jesus. Quando os demônios ouvem este nome, eles tremem. Segundo lugar, a sua preeminência. João 3,31 diz: eu sou de cima, vocês são de baixo. Eu sou do céu, vocês são da terra. Vocês falam de coisas terrenais, eu venho do céu e eu sou sobre todos. Bendito seja o seu nome, aleluia. Mateus 3,11 diz: em verdade eu te batizo em água, disse João Batista, mas depois de mim vem um que é antes que eu, e é maior que eu, e é mais poderoso que eu, e eu não sou digno de desatar os cadarços. Como diz cadarços? Os cadarços do seu sapato. Colossenses 1,18 diz: ele é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. João 8,23: vós sois de baixo, eu sou de cima, eu não sou deste mundo. Quando nós estamos em Londres em 86, nossa cruzada, um pastor nos contou esta história. Estava um homem comunista falando no Hyde Park em Londres. Você conhece, o Hyde Park é um lugar de pessoas célebres que falam, Bush, Reagan, pessoas célebres, é um lugar muito famoso. Então um homem comunista estava falando sobre a grandeza do comunismo e o poder do socialismo, e passou um homem mendigo, pobre, como se diz? Andrajoso? É isso mesmo. E ele mendigo, e passou lá do outro lado da rua, e o homem parou ao seu discurso e apontou o dedo e disse: o comunismo vai colocar um novo traje neste homem. Todos se colocaram de pé e o aplaudiram, todos. Um homem crente estava lá, um simples cristão, trabalhador, operário, com a sua marmita e chinelo de dedo, se colocou de pé e disse: muito bem, doutor, é verdade. O comunismo poderá colocar um novo traje nesse homem, mas a diferença entre eu e você é essa: que o comunismo colocará um novo traje no homem, mas Jesus vai colocar um novo homem dentro do traje. Bendito seja o nome de Jesus! Bendito seja o nome de Jesus! Bendito seja o nome de Jesus! É um novo homem dentro do traje, aleluia! Terceiro lugar, o seu nome, Jesus, profetizado e cumprido. Isaías 9,6: porque um menino nos tem nascido, um filho nos tem dado, principado, poder, autoridade está sobre os seus ombros. Seu nome será admirável. Não é admirável conselheiro, não. É admirável, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai eterno, vírgula, príncipe de paz. Ele é o nome que é sobre todo nome. Ele é o nome que está sobre todos. É o nome que está e que habita e que vive e que respira sobre todos. Você respira porque Ele respira. Você amanhece porque Ele vive. Você se levanta da sua cama não porque você tem saúde ou faz Cooper ou vai em um lugar de fitness. Não, você se levanta porque Ele lhe dá poder nas suas conjunturas, nos seus pés, para você levantar. Ele tira de você e de mim somente em 3 minutos e 47 segundos o seu ar, e nós nos descompomos. Pá! Se Ele fosse cobrar de mim e de você R$5 por cada respirada, estaríamos quebrados. Pense nisso. Nós não somos ninguém. Ninguém! Eu não sou ninguém. Ninguém é ninguém diante da presença do Senhor. Ninguém é ninguém. Somos pó, somos cinza. Vivemos porque Ele vive. Somos curados porque Ele cura. Temos a unção porque Ele batiza no Espírito Santo. Bendito seja o seu nome, aleluia. Quarto lugar, Jesus, o seu nome é excelente e sobre todo o nome, aleluia. Hebreus 1,4 diz: Ele fez superior aos anjos, herdou mais excelente nome que eles, que é a verdade. Maomé no fim da sua vida disse: não encontrei a verdade. Buda no final da sua vida disse: eu ainda estou buscando a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai exceto por mim. Bendito seja o seu nome. Ele é. Ele não falou de um caminho, Ele é. Ele não falou de uma verdade, Ele é. Ele não falou sobre uma luz, Ele é a luz. Ele é tudo. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ômega.
ômega, whatever. A primeira letra última do alfabeto grego. Deixa eu lhe dizer, my friend, ele é. Lembro-me que um pastor estava pregando no Rio de Janeiro, em uma igreja enorme. Aquele que havia não sei quantas mil pessoas, uma igreja enorme, e ele falou aquela manhã: somos pó, somos cinza, não somos ninguém, somos pó, somos cinza, não somos ninguém, somos pó, somos cinza, não somos ninguém. Ele colocou dentro da cabeça da sua congregação que éramos pó. Quando terminou o culto, ele colocou o diácono para despedir o culto, e o diácono inclinou a sua cabeça e disse: Senhor Jesus, perdoa e abençoa esse teu pobre servo teu que é pó. Abençoe a minha esposa que é pó. Abençoe os meus filhinhos que são pozinhos. Senhor, enfim, abençoe a poeirada toda da tua igreja nessa manhã, Jesus, porque somos pó. Somos partículas de pó que Ele deu vida. Você e eu éramos barro, e Ele o soprou. Essa palavra é neflesh. Ele soprou, e Ele te fez um boneco de barro. É o que você é, é o que eu sou. Colocou 2 olhos, colocou uma boca e fez um boneco de pó. E quando nós morremos e Ele tira o espírito de vida, nós nos descompomos. Não somos ninguém. No primeiro ano de medicina, quando nós estudamos, você sabe o que você aprende no primeiro ano de medicina? Você coloca um cadáver em um gancho e você toma uma faca e o abre pelo meio e tira tudo que está dentro e coloca em uma mesa. E você vai examinar. Digamos que você vai fazer uma autópsia. Sabe quanto vale lá na Universidade de Harvard um cadáver para ser estudado? Sabe qual é o valor? 4 centavos americanos. Sabe quanto nós valemos? 4 American cents. 4 centavos americanos é o valor de um cadáver para ser estudado. A carne para nada aproveita. Quando ela está cheia da unção e do poder do Senhor. Huxley e todos os grandes homens e mulheres ateus e ateias que escreveram livros, como Darwin. Sabe como Darwin morreu? Darwin morreu com a Bíblia apertada no peito. Darwin, o homem que escreveu o livro das espécies, o homem que minou a cabeça dos jovens universitários do mundo inteiro com a estúpida, idiota teoria da evolução. Ele morreu com a Bíblia apertada sobre o seu peito. Ele mandou chamar um pastor, estava morrendo. Ele tomou a Bíblia na mão, mandou chamar um pastor, tomou a Bíblia na mão e disse: quão tolo eu fui por ter pregado e ter feito coisas e escrito livros que não era verdade. Por favor, Senhor, perdoa-me, perdoa-me. E ele morreu apertando a Bíblia contra o seu peito. Deixa eu lhe dizer uma coisa, my friend. A Bíblia diz que os inimigos do Senhor serão talados, serão destruídos. A Bíblia diz que os inimigos do Senhor não permanecerão na congregação dos justos. Bendito seja o seu nome. Em 1985, quando eu estava na Turquia, em Istambul, eu quis entrar no Irã. Irão se diz? Irão. Mas Irão. Lá ao lado de Saddam Hussein, no Iraque. Mas me negaram o visto. Não me deixaram entrar. Era a Conferência Mundial do Islamismo, do Islã. Não é de Maomé. Você sabe que a petulância que teve Ayatollah Khomeini de fazer? Ele colocou um letreiro, um sign enorme, e dizia assim: We will conquer Christianity. We will defeat Jesus. Vamos a destruir o cristianismo e derrotaremos a Jesus. Eu gostaria de perguntar onde está Ayatollah Khomeini. Sabe onde ele está? Atolado no inferno. He's right there. He's burning in hell like a popcorn. Como pipoca está queimando. E onde está Jesus? Sentado à destra do Pai. Onde estão os grandes homens? Presente-se. Onde estão os homens que desafiaram a palavra? Presente-se. Onde estão? Estão terminados. Voltaire, ateu, filósofo, rebelde francês. Voltaire disse na França que depois da sua morte, 100 anos no máximo, de 56 anos depois da sua morte, o cristianismo seria extinto da face da terra. E ele usou a sua imprenta se diz, para produzir livros. Imprensa para produzir livros e jornais contra a palavra. Depois de 100 anos, disse ele, da minha morte, o cristianismo não existirá mais. Ironia das ironias.
100 anos depois da morte de Voltaire, imprimiram na sua própria casa 1 milhão de Novos Testamentos. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. 1 milhão, aleluia! 1 milhão de Novos Testamentos. Por quê? Porque a palavra é poder. A palavra é poder. É o livro mais vendido do mundo cada ano. Presente-se o Corão. Presente-se Buda. Presente-se Hare Krishna. Presente-se todos os demônios do inferno. Presente-se. Em primeiro lugar, nós podemos orar e usar este nome em oração. Outra vez vos digo, Mateus 18, que tudo que colocares de acordo no meu nome te será dado. João 14:13, tudo que pedires ao Pai será dado. Tudo. Uma moça na União Soviética nos anos 60, quando Leonid Brezhnev era o presidente da União Soviética, ela estava estudando às 3 horas da manhã, terminando a sua tese. Se diz teses, não é? Da universidade, teses do socialismo, teses do comunismo, do socialismo, comunismo, existencialismo e todos os ismos do inferno postos juntos. Era às 3 horas da manhã, estava terminando a tese. Ela iria falar no Kremlin às 9 horas da manhã, engrandecer o comunismo, engrandecer o socialismo. Escute o que aconteceu. Quando ela terminou, cansada de escrever a sua tese, foi descansar na biblioteca do seu avô. O seu avô havia sido crente. E ela se sentou cansada, era às 3 horas da manhã, e disse: vou dormir alguns minutos, porque eu tenho que apresentar a minha tese no Kremlin às 9 horas da manhã. Ela se sentou. Quando ela se sentou, ela divisou a Bíblia no meio de todos os livros do avô. Divisou a Bíblia no meio. A Bíblia estava no meio, ela divisou e dizia: Holy Bible, Santa Bíblia. E ela foi lá e tomou aquele livro e disse: estou cansada, vou folhear um pouco essas folhas. E abriu em João capítulo 7. O que crê em mim, como diz a Escritura, rios fluirão do seu ventre para a glória eterna. Às 4 horas da manhã ela estava de joelhos com lágrimas nos seus olhos. O Senhor a transformou assim, sabe? Pá! Porque às vezes tem pessoas que levam anos para converter, tem outras que se convertem assim. Pá! Maneira de Deus trabalhar. Não pergunte, porque Ele não vai lhe responder. Deus trabalha assim. Onde manda capitão não manda marinheiro. Ele é Senhor e não pede permissão para ninguém. A moça se converteu like this. Pá! Quando chegou às 9 horas da manhã, ela trouxe seus papéis, colocou na mesa diante do Kremlin, diante do Supremo Tribunal Socialista, diante de Leonid Brezhnev, diante dos ministros de defesa, da Whole Soviet Union. Toda a União Soviética estava lá. O poderio dela estava lá. E ela se colocou de pé, colocou as suas folhas e disse: nessa manhã eu quero entregar a minha tese. Leonid Brezhnev começou a aplaudir, se colocou de pé e todos começaram a aplaudir. E ele fez sinal e todos sentaram. E ela disse: só que a minha tese é um pouco diferente da que eu ia falar. A minha tese não é sobre Marx, sobre Stalin e não é sobre Lenin. Minha tese é sobre um homem que mudou a minha vida essa manhã. Seu nome é Jesus. Aleluia. Bendito seja o seu nome. Eles olharam um ao outro e disseram: que ela está falando não pode ser. Esse nome é Jesus. E João capítulo 7 disse: ela mudou a minha vida nesta manhã. E eu quero lhe dizer que o socialismo e existencialismo e humanismo e todos nós estamos pregando durante todos esses anos é mentira, é falso, não existe. Jesus é o Senhor e reinará para sempre, disse ela, diante de todo o Kremlin. Claro, ela desapareceu e claro, a fuzilaram. Não importa, está com Jesus. Não importa, não importa. Ele triunfou e sempre triunfará. Você sabe que Stalin, nos anos 40, se colocou de pé. Quando passava o poderio dos mísseis da União Soviética, ele se colocou de pé no balcão de cima da Praça Vermelha do Kremlin. Vá lá algum dia, você vai ver. Ele se colocou de pé e quando passavam os mísseis e os tanques, com seu orgulho, ele disse: aqui, na Praça Vermelha, o comunismo vai enterrar o cristianismo. Aqui, na Praça Vermelha, em Moscou. Oh, my friend, let me tell you. Foi exatamente o contrário. Acabamos de estar lá. Não foi o comunismo que enterrou o cristianismo na Praça Vermelha, não. Foi o cristianismo que enterrou o comunismo na Praça Vermelha em Moscou. Deus triunfou, aleluia! Deus triunfou. Quando
Quando o muro de Berlim se veio abaixo, Deus estava dizendo: edificarei a minha igreja. Segundo lugar, podemos usar contra o combate do diabo